Muito bem, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um GuaruCast. E lembramos a todos que esse programa é uma tribuna livre. Nós estamos aqui para conversar, disseminar ideias e debater pautas sobre Guarulhos. O GuaruCast foi criado justamente pela carência desse tipo de iniciativa em Guarulhos. Então está determinado aqui que nós conversaremos com qualquer um que se sentir à vontade, que quiser falar sobre seus projetos, suas pautas ou sua visão sobre a cidade. Todos que desejarem terão seu direito de resposta garantido. Dúvidas e sugestões podem mandar no nosso e-mail, que está na página do facebook.com/GuaruCast e no Instagram, @GuaruCast. Muito bem, queridos ouvintes, sejam bem-vindos mais uma vez, é um prazer tê-los aqui. E hoje nós temos a presença ilustre dele, que está candidato a vereador pelo Progressistas, Heber Tubarão. Palmas! Seja muito bem-vindo, Heber. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. É um prazer participar de um programa como esse. Eu sempre ouvi, programas assim, nunca me imaginei aqui, mas é muito gratificante mesmo. Obrigado, muito obrigado, é uma honra. Isso, Heber, fico feliz. Eu vou te chamar de Tuba, tá? Vamos deixar estabelecido aqui que eu já vou te chamar de Tuba. Show. Fica aqui o convite, então, antes da gente começar o nosso papo para voltar, quando quiser. Nós também somos admiradores do podcast, eu tenho certeza que vai ser um prazer para todos. E junto conosco hoje estão eles. Primeiro, Vinícius Wolff. Salve, rapaziada, boa noite, bom dia e boa tarde para quem nos ouve. É um prazer estar aqui com essa bancada maravilhosa. E Heber Tubarão, muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite e que seja elucidante a nossa conversa. Olha, gastou o dicionário, Vinícius, hoje, hein? Agora também, juntando a bancada, ele, Carlos Eduardo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos ouvintes. Obrigado pela audiência até então. Obrigado por acompanhar mais esse podcast. Boa noite, Rafael, boa noite, Vini, e boa noite ao nosso convidado de hoje, Tubarão. Seja muito bem-vindo. Desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite e vamos bater esse papo aí. Tá apresentada a bancada, querido ouvinte, você já sabe quem está falando desse lado. Agora, eu como host, Tuba, tenho sempre o privilégio da primeira pergunta. E começo com ela que já tá como praxe aqui. Pra quem não te conhece, pra quem não sabe quem é o Tuba, quem é o Tubarão? Boa, vamos lá. Mais uma vez, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. E para você que está ouvindo aí, meu nome é Heber Gomes de Paula, sou nascido em São Paulo, no bairro do Cambuci, morei até os 5 anos de idade na Zona Leste, ali, mais conhecido como São Miguel Paulista. E com 5 anos fui morar no Nova Cidade, Jardim Nova Cidade, que é um dos bairros ali na região do Pimentas. E de lá, com 29 anos eu casei, e estou morando na região central agora, centro de Guarulhos. Passei minha vida inteira por aqui, infelizmente eu não trabalhava muito para cá, eu sempre arrumei trabalho para fora de Guarulhos. Bom, como eu disse, infelizmente eu sinto que não é de hoje, a cidade de Guarulhos é uma cidade dormitório, As pessoas praticamente só residem aqui, muitas pessoas que eu conheço trabalham tudo para São Paulo, a não ser... por exemplo, dentista, amigos meus que são dentistas. A minha esposa, por exemplo, trabalha em Guarulhos, mas ela trabalha numa empresa multinacional, a Yamaha. Eu trabalhei com 16 anos, eu entrei na ABB, uma das multinacionais que estão em Guarulhos. Se Deus quiser, vai ficar, Mas ainda está. E trabalhei com 16 até os 18 anos lá de office boy interno, E depois fui, vamos dizer assim, para outras áreas, literalmente para a área de comércio exterior, mas, como o comércio exterior é uma área bem ociosa, não ociosa, oscilante, Às vezes tem uma demanda boa, às vezes não, enfim. Eu sempre trabalhei em agentes de frete, para quem não sabe, são empresas que fazem o meio campo, de uma multinacional, por exemplo. Eles pegam as importações e exportações e ficam ali no meio fazendo esse trâmite, de fazer a papelada burocrática de importação e de exportação. Enfim, trabalhei um pouco disso, mas minha vida eu já fiz de tudo, cara. Quer dizer, quase tudo, Tudo não. Mas já fui cobrador de lotação, já trabalhei com
telemarketing, enfim, várias coisas, cara. Acho que com 28, 27 anos, agora, com 27, eu fui convidado por um então vereador de Guarulhos, né? Na época ele não era, mas hoje é um vereador, Eduardo Barreto, a participar com ele da campanha dele, né? Eu apenas o apoiava ali, né, ajudando essa campanha, e aí ele entrou e acabei indo trabalhar com ele. Eu recebi o convite e fiquei com ele trabalhando até hoje como assessor. São 8 anos aí, né, 2 mandatos. Esse ano ele veio candidato a prefeito na nossa cidade também, e eu acredito que trabalhando 8 anos lá dentro eu pude ver que é possível fazer uma política séria, de verdade, sem roubar, mas trabalhar por Guarulhos. É óbvio que não é um trabalho fácil, haja vista, né, todo o restante do povo, dessa casta, né, da política, não quer fazer isso, mas se tem uma pessoa, acredito que deve ter mais também, é só a gente escolher bem. Bom, basicamente minha história é essa aí, não sei se tem mais pergunta, pode falar. Realmente, obrigado por dar esse feedback. As pessoas que não conhecem o Tuba aí, não conhecem a trajetória dele, agora conhecem um pouquinho, sabem do que ele passou. E só para complementar minha pergunta, Tuba, por que, dado o dia da sua vida, você levantou e olhou para o céu, para esse céu nublado de Guarulhos e pensou, vou entrar para a vida pública, vou virar vereador? O que te motivou a isso? Cara, isso é uma pergunta bem legal, de verdade, eu gosto de respondê-la. Ela não é uma resposta simples, mas eu gosto. É o seguinte, eu sempre quis fazer algo que fosse memorável, né? E eu sou um cara de origem cristã, né? Acredito muito no legado nosso, né? No que a gente escreve em vida e fica para a posteridade, né? Coisas que fizemos ou como vivemos, né? Um exemplo a ser seguido. Eu nunca olhei para política porque, sinceramente falando, até os meus 27 anos, política para mim era como para a maioria, né? Um bando de ladrão, um ninho de ratos, onde, né, é melhor nem entrar, deixa como está. Só que, dado o momento que eu fui convidado a participar disso, quando eu fui convidado a né, trabalhar com esse vereador, óbvio que eu comecei a olhar para a política, né, e tentar entender porque no mínimo eu precisava saber aonde estava pisando, né, que terreno era esse. Até então eu não sabia nem o que era um vereador. Aí descobri que era, né, um cargo do legislativo, enfim. E aí, cara, eu comecei a olhar e ver que realmente tá sujo demais. Só que eu percebi também que o problema é que eu tenho alguns de vocês provavelmente conhecem o Cortella, né? Filósofo da nossa era aqui. E ele fala que... tem uma frase que eu não vou falar, me apoderei, mas eu a uso muito, que não é que a ocasião faz o ladrão. Na verdade, a ocasião revela o ladrão. E eu comecei a perceber que, por conta da nossa negligência com a política, eu falo da população de uma forma geral, né? Óbvio que existem muitas exceções dentro disso, mas a maioria esmagadora pouco entende de política e pouco quer saber, né? Pouco se interessa. Óbvio, né? Porque é algo que nós não fomos educados. Na verdade, eu lembro que, não só eu, né? Eu já perguntei isso para várias pessoas e eles tiveram a mesma experiência, assim, basicamente, de que os pais falaram, não, política não presta, vai ser médico, vai ser tudo, mas menos político. E a gente escutava muito, não sei você, né, Tuba, que política, religião e futebol não se discute, né? Eu acho que isso daí é uma frase que todo mundo ouviu e que tá errado, né? Tudo tem que ser debatido, tudo tem que ser discutido, principalmente política. Eu com certeza, eu acho que a religião ainda é um tabu, eu acredito, mas até porque a fé ela é muito pessoal, né? Se você falar para mim que acredita, sei lá, em extraterrestre, né? Eu não posso falar para você não acredita nisso, eu até posso, mas não posso entrar num debate, a não ser que seja sadio, né? Mas sei lá, o fato é que a política ela precisa ser disseminada e ser passada adiante, né? Um ensino, vamos dizer assim, para que ela seja, para que as pessoas gostem de conversar. Até hoje as pessoas não gostavam de conversar porque é benéfico para quem está lá que a política seja mal vista, porque eles vão continuar, né, passando de geração em geração. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu não gosto de citar nomes, mas eu vou citar se não for
problema para vocês. Posso citar um nome? Não, pode aqui? toca o barco. Então, tem um candidato na nossa cidade, Eduardo Soutur, né? E ele já há anos tá aí, né? É um cara que tem uma carreira política de anos aqui na nossa cidade. E aí hoje ele tá pondo a filha dele. Nunca vi a filha dele na vida, mas ele tá colocando a filha dele com, né, Karina Soutur lá. Enfim, e por conta das pessoas negligenciarem a política, é isso que acontece. Da mesma forma que o Neftalys falecido, hoje tem o Neftalys Júnior. Né? Parece aquele personagem, né, como vocês são nerds vão lembrar, Fantasma, né, que os caras achavam que ele era imortal, mas na verdade ele passava, né, de pai para filho. Todo mundo achava que era o mesmo, mas ele usava uma roupa, ninguém sabia que era o verdadeiro. Então era outro cara, era só o filho, mas continuava o legado. Então a gente tem isso na política, né? E pela negligência das pessoas, isso começou a se tornar cada dia maior. E também, né, agora, com essa questão de a política ser um ganha-pão para as pessoas, hoje você pode ver aqui nessa eleição aqui tá um negócio sinistro. Você pergunta para alguém, você vai votar em quem? Ela falou, cara, tenho 3 amigos que estão saindo para ser candidato, nem sei qual que eu vou votar. Porque, tipo, tem mais candidato do que morador em Guarulhos, entendeu? Tá sinistro, Só que a pergunta que se faz é, quem são esses candidatos? De onde vieram, onde comem, por que estão ali, por que querem esse cargo? Eu trabalho com os jovens há uns 10 anos, né, com a classe jovem, porque eu me considero jovem também, né? Então, eu sempre quis ter uma trajetória de ser um exemplo para essa geração, né? Para as gerações que estavam vindo atrás de mim, vamos dizer assim, né? E eu sempre tive assim ímpeto de ser o irmão mais velho, guiando. E como eu já disse, eu não sei se eu disse, mas eu sou cristão, tenho um trabalho com jovens dentro da igreja e fora da igreja também, com um projeto de esporte e cultura, que é skate, inline, esporte de aventura, né, que a gente tem o nome de adventure, que é, enfim, fazer trilha, rafting, rapel, essas coisas. E tudo isso com a mentalidade de tirar os jovens de toda sorte de roubo de vida, né, criminalidade, ociosidade, enfim, levar eles para uma realidade onde eles podem ter uma saída diferente e pensar no que eles podem melhorar para a cidade, né? Então, nesse processo aí. E aí, cara, em 2018, o candidato que eu estava trabalhando como assessor, o Eduardo, informou que tinha planos de vir para a prefeitura, de candidato ao executivo. E ele falou, cara, eu acho que agora é uma hora de vocês, né? Falou para mim, mas falou para outros assessores dele também. De vocês, né, que se sentem confortáveis a isso, buscar, né, galgar essa cadeira aí, né? Uma cadeira do Legislativo até para vocês continuarem os trabalhos e também para me ajudar, tal, enfim. E aí eu me recolhi, né? E fui conversar com a minha esposa, tal. E eu percebi que seria uma oportunidade não só de fazer algo pela cidade. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho, mas construir junto com a comunidade, com as pessoas que, óbvio, votarão e acreditarão na minha pessoa para trabalhar pela cidade. E construir uma política diferente, cara, de verdade. Pessoas olhar e falar, não, o cara tá lá e ele tá trabalhando, ele tá fazendo. Óbvio, né? Nem tudo que a gente se propor a fazer, ainda mais por ser um cargo do Legislativo, pouco se tem condições de fazer, mas tudo que a gente puder intervir, interpelar e buscar, eu vou fazer, cara. E para quê? Para que essa geração veja que é possível e nós devemos buscar, porque da mesma forma que você estuda e busca ser um bom médico, né? A gente precisava ter bons representantes na política, entendeu? Porque assim eu acredito que as coisas vão começar a mudar. Realmente, Tubá, a nossa ideia também de criar um podcast, como eu sempre gosto de ressaltar no começo, é para desmistificar um pouco a política, né? Para tirar um pouco dessa carga de que não deve ser tratada, de que não deve ser discutida, de que não deve ser debatida, e isso só faz com que as pessoas se perpetuem no poder, né? O cabresto eleitoral que ora foi imposto à sociedade, a gente, de maneira aqui humilde, vem tentando retirar aos poucos, para mostrar que política não é muito agradável a todos, mas é o único jeito de resolver os nossos problemas, é fazendo política. Bom, Tubá, o Carlos tem uma pergunta para te fazer. Vamos lá, Tubarão. Pegando aqui
na sua proposta, né, como vereador, eu vou pegar aqui no tema esporte/cultura, que é um tema que eu gosto muito, né? Todos aqui gostamos, mas eu quero tocar nesse assunto. Assim, eu vou confessar aqui que dentre os nossos amigos, eu sou, digamos assim, o mais leigo em política, né? Então eu tô aqui para aprender e para passar minha visão também de cidadão e ver quais são as propostas, né? Então, assim, só que a gente vê que no mundo inteiro, né, a indústria da cultura, do entretenimento e do esporte gira muita verba. E eu acho que o principal empecilho do governo atual de Guarulhos e dos outros, e dos candidatos que vêm conversando com a gente, falam: mas não tem verba para isso, não tem para aquilo, tem que entender a realidade da cidade. Só que pouco a gente vê de ideias assim para arrecadar essa verba necessária, né? Você acha que claro que com as limitações aí do seu cargo de vereador, caso eleito, com o esporte, com a cultura, dá para trazer os olhos da grande São Paulo para Guarulhos, dá para fazer Guarulhos ser um pouquinho mais protagonista no cenário paulista e quem dirá nacional? Cara, isso que contaram aí, não sei quem contou e também nem quero saber, mas é uma falácia, né? Falar que a gente não tem verba é mentira. Pode não ter verba, tipo que eles acham que seja interessante, mas verba tem. E isso é uma das coisas que o vereador cuida, né? Porque, não sei se vocês sabiam, mas o vereador ele é responsável por bater o martelo das pastas, né, dos valores que vão ser destinados, os orçamentos destinados a cada secretaria. Então o prefeito ele vai fazer, porque, pra vocês terem uma noção, o Guarulhos ele tem uma arrecadação de aproximadamente, tá? 5 bilhões de reais, uma arrecadação por impostos, né? No ano. Então, esse é aproximadamente perto disso, vai vir a demanda, né? O valor a ser destinado a cada secretaria, certo? Então, vai ser destinado um valor X para cada pasta. E aqueles vereadores que estão ali decidem se isso vai ser, né? Se vai assim ou não. São 34 cadeiras, então são 34 pessoas, 34 candidatos, opiniões, intenções. Isso, são intenções diversas, né? Então ali tem intenção de pessoas, tem intenção no singular, no plural, tem intenção de partido, e aí é onde se faz a política, entendeu? E aí é onde a gente realmente é um buraco negro. Ali é onde você entra e ninguém sabe mais onde vai parar, porque com tantas intenções, né, a gente acaba... Aí o povo acaba sofrendo. Como vereador, a minha proposta é fazer com que a pasta, principalmente da educação, do esporte e da cultura, venha valer a pena. Se vocês são de Guarulhos, se vocês forem visitar a Secretaria da Educação na nossa cidade, é uma cidade praticamente, a secretaria é um quarteirão inteiro, tá ligado? É a secretaria maior que tem na nossa cidade, a Secretaria da Educação. E a Secretaria de Esporte e Cultura nada mais é que uma sala dentro da Secretaria de Educação, dentro do prédio. Eu tô rindo, mas é triste. E assim... rir pra não chorar então, Tuba? Exatamente. A verdade é que as pessoas estão cagando e andando, perdão a palavra, mas para o esporte e cultura da cidade, entendeu? A gente tem que entender que tudo é uma sucessão de sucessores também, né? Nós estamos falando de política e eu considero que eu vou ser uma testa de ferro e, de verdade, não vou ser bem quisto lá dentro pelos políticos, porque, de verdade, eu quero que a população viva o que ela... no mínimo, poderia viver pagando os impostos dela. Então, eu quero que aquele valor que foi destinado à pasta seja aplicado naquela secretaria, o que normalmente não acontece, né? Enfim, só para vocês terem uma ideia, no meio da pandemia foi pago a uma empresa X aí quase 5 milhões de reais para pintar faixa. Uma empresa que pintou as faixas aí da cidade. 5 milhões de reais para pintar as faixas de pedestre da cidade, brother. É tipo, não é nem de se duvidar, né, que tem maracutaia aí, mas enfim. E isso falando de um lado só, né, então quanto a gente não vem sendo boicotado. O vereador, ele é responsável por trazer isso à tona, entendeu? Trazer isso à transparência. É óbvio que vocês não vão ver isso acontecendo na nossa cidade, né, na maioria dos vereadores que aí já estão, porque, né, cada um já pegou o seu pedaço do bolo.
Da mesma forma que eu me joguei nessa caminhada sozinho praticamente, sem estar emaranhado com ninguém, não tenho pai, não tenho patrocínio, não tenho nada, cara. É só eu e aquilo que eu já fiz e o que eu acredito e... Enfim, é trazer para vocês a verdade, ó, tem isso, o valor que está indo para lá é esse e tal, e como você mesmo mencionou, dificilmente um vereador consegue fazer algo, mas se não me deixarem fazer, de uma coisa eu posso confirmar, vocês não estarão cegos, não estarão no escuro quanto ao que está acontecendo com a grana de vocês, entendeu? Para onde está indo a grana da cidade. Legal, obrigado. Realmente, né, Tuba? A gente vê que algumas coisas parecem coincidência demais, né? Pintar faixa, asfaltar via pouco antes do período eleitoral já se tornou uma prática que o eleitor já tá cansado, né? O eleitor conhece. Não, é piada, né? É piada. O eleitor já fica ressabiado. A gente sabe que a memória do brasileiro é curta, mas a gente tá começando a se perguntar um pouco mais. O Vinícius tem uma pergunta para você, Tuba. Tubarão, quero fazer uma pergunta aproveitando, né, a sua entrada, sua apresentação, que você citou os seus trabalhos de juventude e jovialidade. E eu quero te perguntar, né, o que a gente pode fazer para Guarulhos deixar um pouco de ser essa cidade dormitório que só abastece São Paulo e a gente ter mais empregos importantes, mais empregos que paguem melhor para o pessoal deixar, né, de ir para São Paulo e trabalhar aqui. Porque é uma realidade, né, que nós três aqui, como bancada, vivemos, é que a gente ia para São Paulo trabalhar. Eu trabalhei, cara, pouquíssimo tempo em Guarulhos. Eu trabalhei acho que 1 ano em Guarulhos e depois eu fui para São Paulo, fui para Santo Amaro, porque trabalho em Guarulhos é difícil de achar, assim, né, que seja rentável, que tenha um retorno positivo. O que você tem para nos dizer disso aí? Cara, eu acredito que você... Ó, pra você ter uma ideia, hoje isso já vai mudar um pouco, né? Esse cenário, por um lado, que é, não sei se vocês sabem, mas um dos maiores centros de CD, né? Centro de distribuição do país está sendo construído aqui em Guarulhos. Uma área ali perto do aeroporto, eles vão construir um maior centro de distribuição. Se eu não me engano, metade dele da Magazine Luiza e a outra metade vai ser distribuída por algumas outras empresas ali. Então isso vai gerar muito emprego para a nossa cidade, né? Acho que o atrativo mesmo são grandes empresas, porque a gente está beirando a Dutra, né? Então você vê ali agora aquele Smart Outlet ali gerando uma proporção de empregos bem legal ali. Outra coisa, cara, que eu não mencionei nas minhas propostas, até porque não dá pra gente ficar falando de muita proposta e vamos ser bem sinceros, vocês três aqui se importam com isso, mas a maioria das pessoas não lê isso, cara. Ninguém quer saber de proposta. Infelizmente o povo tá tão mal educado que eles querem saber quanto que você vai dar pra eles, se vai encher o carro, se vai encher o tanque, né? Se vai pagar quanto, enfim. Mas uma das coisas que eu acho interessante é criar um polo tecnológico em Guarulhos, né? Que coisa que não tem, cara. E isso para vocês, por exemplo, que eu acredito que, não sei, né? Mas não só para vocês, mas para muita gente que hoje trabalha na área de tecnologia, seria lindo, porque você pode criar coworks também lá, startups, né? Um centro de fomentação para novas empresas, pequenas ou médias, e fomentar, né, essa linha da tecnologia na nossa cidade, que é uma cidade que, poxa, não tem nada disso, poxa, a gente é realmente deixado de lado, cara, porque você vê, há tantos anos a gente recebeu agora, depois de sei lá quantos anos, a primeira estação de trem, meu Jesus amado. Com quanto tempo a gente tá aqui, a gente tem uma estação de trem agora. E a gente pode falar a respeito dessa estação aí, porque ela também é polêmica, né, convenhamos. Bem polêmica, bem polêmica. Ela vem de lugar nenhum e leva para lugar nenhum, né? Vou te falar, eu por experiência própria, usei ela um tempo aí para trabalhar para São Paulo também, né? Utilizando o Guarulhos como dormitório, como você comentou. Eu moro aqui numa região, eu moro em Cumbica, o trem está no Secap, é relativamente perto. Mas eu tinha que pegar um Uber ou depender de carona, porque não tinha, sei lá, um ônibus que circulava essa região, pelo menos, para abastecer aquele trem. Sempre falaram que tinham, mas era um ônibus fantasma que nunca ninguém viu, ninguém pegou ou não passava no horário. Essa questão de mobilidade urbana é uma pauta gigante de Guarulhos. Eu acho que é
dos problemas de Guarulhos, um dos maiores, né, a questão da mobilidade, mas eu acho que se a gente for entrar nessa seara, a gente só vai ficar aqui jogando problema pro alto, porque infelizmente não depende muito do vereador, né? Essa questão de estratégia de mobilidade urbana, de planejamento, é muito com o prefeito. Exatamente, mas aí é onde entra o vereador, né? Aí onde fiscalizando, né? Estão fiscalizando, mas cobrando também uma mudança. Por exemplo, eu morei no Pimentas, eu estudava no falecido e finado 9 de julho, porque eu era bolsista, tá, gente? Não é porque eu era boy, não. Eu fazia parte da fanfarra, e os caramba. Então, assim, pegava um ônibus que levava mais ou menos 1 hora para chegar no centro. Hoje, você pega 2 e leva 2 horas para chegar no centro, porque eles fizeram uma coisa super legal, criaram terminais, agora tem micro-ônibus e tal, ou seja, você leva, o ônibus passava na minha rua, agora você tem que pegar um ônibus até o terminal, do terminal até o outro terminal, do terminal aí você desce no centro. É uma sacanagem, cara, de verdade. Até dá certeza que os caras acham que a gente é índio ainda. Infelizmente, a gente acaba sendo submetido à estratégia de quem não usa esse tipo de transporte, né? A pessoa Exato. Realmente não faz questão, não tem noção do que é depender de transporte público. Fora questão de valores, né, Tubarão? Porque o transporte de Guarulhos é um dos mais caros, né? Muitas empresas deixam de contratar, inclusive, por causa do tamanho da tarifa do transporte público de Guarulhos. Tubarão, essa entra um pouco na minha pergunta. Saiu recentemente uma matéria dizendo que os vereadores de Guarulhos são um dos mais caros do país, recebendo coisa de 13 mil reais por mês. Como que você enxerga uma cidade, você até comentou que nós temos uma arrecadação próxima de 5 bi, e o que é noticiado, o que é veiculado, né, é que Guarulhos tem uma dívida aproximadamente de 8 bilhões, né? Tudo bem que para achar esses números, para encontrarmos essas fontes, foram horas de pesquisa, porque é muito difícil obter esse tipo de informação sobre Guarulhos. Qual é a sua visão, primeiro, como cidadão, tendo em vista o tamanho da dívida que a gente tem e o quão caro é o nosso erário público, e como possível eleito, o que você pretende fazer? Cara, falar da dívida é tentar enxugar. Como vereador, o salário, eu sinceramente não sei o que nós, vereadores, podemos fazer. Eu acho que uma das coisas é segurar o aumento do nosso salário, né? Não precisa, eu acho que com o valor que a gente, vamos me colocar já como estando lá, que nós recebemos, já é um salário no mínimo gratificante para você fazer o mínimo que é trampar pela cidade, né? Fazer sem, e eu tô falando assim, fazer sem roubar, sem ter nada demais, né? Nada do veneno da galera. Mas assim, o que eu acho que a gente podia fazer primeiramente é isso, né? Dar uma congelada nos aumentos, né, de salariais. Assim, a dívida da cidade, ela já foi abonada uma parte, né? Abonada, se pode dizer, acho que é essa palavra, mas enfim. Mas de 8 bilhões, se eu não me engano era 8 milhões, enfim. Caiu para 4 agora, 4, quase 5, alguma coisa assim. Porque metade dessa dívida era com o SAI, né? E uma manobra que foi feita aí do nosso atual prefeito foi trazer a Sabesp para cá, não sei se vocês viram, né? A gente tinha muito problema de água, não chegava, era um dia com água, 2 sem, enfim, tinha região que era um dia na semana, outro um dia no mês. O serviço era péssimo também, né? Bem péssimo. Mas também por conta vocês não sabiam, mas assim, alguns prefeitos antigos da nossa cidade não repassaram os valores que a gente pagou. Por exemplo, você paga a conta e tal, mas esse valor não ia direto para a empresa, né? E a gente tinha uma dívida, a cidade acabou gerando uma dívida com o SAI. E aí a Sabesp chegou eu não sei em que termos essa negociação ficou, mas assim, a Sabesp veio, quitou a conta do SAI com a cidade e aí tomou conta da cidade. Então agora a Sabesp cuida de toda essa parte da cidade, certo? Então assim, já não temos mais esses 8 bilhões de dívida. E as outras coisas, cara, eu acho que se a gente trabalhar como vereador mesmo, fazer só o que a gente precisa fazer, dá pra fazer o que tem pra fazer, sabe? De verdade. O problema é que, rouba-se muito na nossa cidade, cara. Pra você ter uma ideia, as pessoas querem vir se candidatar a prefeito aqui, porque aqui é uma mina de ouro, cara. Eu nem deveria falar isso, mas estamos aí já na chuva, né?
Prefeito antigo ainda tem esquema na cidade ainda, ainda leva dinheiro por um lado assim da cidade. E é suja, a parada é suja, irmão. Nós estamos aí tentando abrir um caminho no meio de um rio de bosta. Desculpa o termo, mas vai ser isso aí, cara. Só que assim, eu vejo dessa forma, se não tiver alguém com cara e coragem, nunca ninguém vai, entendeu? Essa é a real. Vai continuar sempre assim, né? Vai ser nós 4 aqui, fazendo um podcast, reclamando, e assim vai. Daqui a pouco vai ser, sei lá, nossos filhos, outras pessoas, e vai passar ano, entra ano, e o povo vai continuando lá, cara. Como diz o Chorão, né? Enquanto o povo vai vivendo de migalhas, eles inventam outro imposto, né? Mas, assim, resumindo a sua pergunta, cara, eu não quero ser leviano e aqui deixar, né, uma resposta tipo, falou e não falou nada. É difícil falar, assim, como que um vereador pode... Cara, eu acho que se o vereador de verdade fizer o que ele tem pra fazer, liberar, né, de destinar valores corretos e cobrar e fiscalizar, cara... Vamos ser sinceros, dá uma congelada nesse aumento aí de salário que sempre os caras querem, né? Fazem greve, né? Para aumento. Eu acho isso, triste. Mas enfim, só fazendo isso a gente já consegue realmente solucionar muito problema da cidade. Só que é como eu falo, o problema está exatamente nisso. Os vereadores que temos na cidade não estão interessados na cidade. Essa é a realidade. O antigo prefeito da cidade, o Almeida, ele tem um shopping em Campinas, brother. Ele tá cagando pra Guarulhos, entendeu? Então, assim, eu sei que a pergunta é difícil, de fato, Tuba. A intenção da pergunta não é obter uma solução, sim, ou chegar num consenso, ou descobrir a fórmula, porque a gente sabe a complexidade que é, mas é justamente entender o seu ponto de vista, o que você imagina, o que você enxerga, para criar essa empatia com quem tá ouvindo. Essa é a grande questão, sim. É o grande quê desse tipo de pergunta. Porque realmente a gente achar a solução, cara, dificilmente vai acontecer. Mas se tivermos né? Exato. Se pelo menos traçarmos uma ideia coerente, com algum sentido para ir, um norte para onde ir, da onde partir, essa solução um dia possa acontecer, né? Bom, meu querido ouvinte, você que tá ouvindo até agora, tá gostando do papo, tá achando que o Tuba tá falando coerente ou incoerente, enfim, não se esqueça de comentar aqui embaixo a sua opinião. Gostou do que o Tuba tá falando? Quer acompanhar ele? Quer saber um pouco mais da trajetória dele? Entra lá, facebook.com/EberGTubarão, sem acento, tá? E no Instagram, siga ele lá também, @tubarão_oficial com 2 Fs e sem acento. Chega lá, curte o dia a dia do Tubarão, vê como é que ele tá se saindo, como é que tá sendo a campanha dele. Se você gostou, se não gostou, chega lá para trocar uma ideia com ele, eu tenho certeza que ele vai te receber muito bem. Também não esqueça de curtir aqui o @GuaruCast, tanto no Instagram quanto no facebook.com/GuaruCast. Eu quero que o meu vereador, eu quero que o meu candidato a prefeito, eu quero que o meu tio, meu primo participe. Mande lá a sua sugestão, a gente vai estudar, vai fazer o convite, porque é interessante pra gente também. Tá bom? Bom, Tubarão, a gente sabe, eu tava vendo aqui as suas propostas, e ela passa por esporte e cultura, assistência social, saúde, mulher, família e ajuda aos animais, né? Então eu imagino pra você que essas sejam as principais pautas aqui da nossa cidade, que sofre com tanta coisa, né? A gente como morador, como cidadão, sabe que é difícil aqui, né? A gente, você estabeleceu aqui as suas prioridades e tudo mais. Então assim, o que hoje você enxerga que de todas as suas pautas, assim, caso eleito, que você vai entrar e você vai falar assim, olha, essa é a primeira pauta que eu vou chegar lá e eu vou brigar por ela. Qual seria? Cara, eu acho que pode ser duas? Porque assim, pode ficar à vontade. Eu vejo duas questões aí que são, tipo, pra mim, prioritárias, né? A saúde não tem como falar que não, porque tá... Pra você ter uma ideia, enquanto essa semana em campanha, uma amiga minha me chamou e falou, cara, ela infelizmente estava com filho, estava grávida, ela acabou tendo que tirar o filho numa cesárea de modo precoce e de urgência, porque o bebê estava num lugar estava num lugar que não deveria, ela teve que tirar, perdeu o bebê e tal. E ela teve que fazer os pontos e não tinha linha no Hospital do Pimentos para dar os pontos nela, cara, pra você ter uma ideia. Então, assim, é um negócio muito sinistro, tá ligado? Então, logo de cara, eu quero, como
é o começo do ano, é ficar em cima da onde está indo a verba que vai para a saúde, colar com os caras, ficar de olho, o que está acontecendo, por que o material não está chegando, fiscalizar mesmo, ficar e trazer à tona, né? Porque, como eu disse, eu vou, como vereador, a gente não pode fazer muita coisa, mas eu sou a voz de vocês, né? Então, o mínimo é que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Os meus eleitores e também quem não é também, mas é da cidade, que puder estar me acompanhando vai estar sabendo também. E, cara, buscar viabilizar o que eu me comprometi a lutar para, que é a aplicação de uma telemedicina para que desafogue as quilométricas filas, né, que temos aí na rede pública. Pessoas, às vezes, até que tem o seu problema de saúde agravado para um nível que não pode ser mais revertido, né? Não pode, vai para um nível que é irreversível, porque é que, enfim, fica tanto tempo ali e aí chega um momento que essa doença já não tem mais como ser revertida, curada, e o cara só vai viver à base de tratamento, isso quando não chega a óbito, né, que existem também esses casos. Não sei se vocês já viram, mas esse AME, cara, é o ambulatório médico de especialidades. Ele é basicamente um mini hospital. Isso daí desafogaria também os grandes hospitais que nós temos aqui, né, ou os hospitais que nós temos aqui, e facilitaria, né, de uma forma geral o atendimento com essa telemedicina e com o ambulatório. Eu acho que de cara o que eu quero fazer é isso. E, né, descobrir o motivo desses 3 ginásios estarem fechados e tentar reabri-los de uma forma bem da hora, com bastante atividade para a população, né? Uma vez que já houve isso, né? Então, na verdade, é reabri-los. Essas são as minhas prioridades, assim, de cara. O restante eu com certeza quero lutar no decorrer do mandato, mas isso daí com certeza. E aprender, né? Porque a gente tá lá e eu não consigo. Eu tô falando como alguém que trabalhou há 8 anos como assessor, mas como assessor. Como vereador, né, é algo totalmente diferente, muito diferente. É verdade, quando entra, vê que às vezes tem uma baguncinha que a gente não vê de fora, né? Mas legal, obrigado pela resposta. Bom, querido ouvinte, esse aqui tá sendo o Papo com Tuba. Tuba, realmente a gente tem muita pauta, tem muita coisa para falar. A cidade de Guarulhos rende muito. Infelizmente, hoje em dia tem muito problema, mas a gente espera que isso possa mudar um dia. Mas nosso horário está chegando ao fim. Querido ouvinte, querido Tuba. Opa. E eu queria deixar você aí, Tuba, com suas considerações finais, aquele recado para aquele ouvinte indeciso, aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais do seu trabalho. Fica à vontade. É meio complicado falar para quem não me conhece, né, me conheça de uma vez, mas por favor, me segue nas principais redes, né, sociais, Instagram e Facebook, dá uma olhada na minha vida ali, né, porque de certa forma ela tá impressa ali em alguns momentos, e basicamente o que tá ali é o que eu sou mesmo, né, pensamentos, gostos e tudo mais, e também as pessoas que me cercam. E ali vocês vão ter, principalmente no Instagram, onde eu tenho colocado vídeos com o apoio de todos que realmente compartilham da minha vida de perto, não há pouco tempo, mas há bastante tempo. Então vocês têm uma noção de quem eu sou. Com certeza, pedir para você que está ouvindo aí, que você seja consciente na hora do voto, que, óbvio, é um pedido não por mim, mas por cada candidato dessa cidade que realmente quer trabalhar para ver ela crescer. Eu não sei, eu acredito que com certeza eu não sou o único que pensa dessa forma. Não são muitos, mas não sou o único. Então, para que você vote consciente, não seja leviano, não vende seu voto, e também encorajá-lo a ir votar. Nós somos obrigados, entre aspas, né? Porque se você não for, você paga a taxa, beleza, né? Uma multa de R$5 é quase irrisória ali, né? R$5, poxa, você consegue pagar de boa. Mas não seja pela multa, não vá pelo medo, mas vá consciente, estude um pouco, conheça um pouco seu candidato. As considerações que eu tenho para fazer é essa. Se vocês quiserem e puderem, votem em mim. Eu quero ser o candidato, a voz de vocês naquela Câmara nos próximos 4 anos e lutar para que essa cidade venha fazer parte do Google Maps de novo, né? Literalmente. Brincadeiras à parte, ela Boa. Faz, mas voltar a ser referência, né, na cidade. A gente era a 8ª cidade
Agora estamos em 12º no ranking aí das maiores cidades do país. Perfeito, Tuba. Realmente desejamos boa sorte para você. O pessoal aqui do podcast estima que você tem uma boa campanha. E deixa o convite aqui em aberto, vencendo ou não. Fica o convite para voltar aqui para uma próxima conversa, tá? Vinícius, suas considerações finais, meu amigo. Bom, Tubarão, muito obrigado pela sua presença, por nos responder com sinceridade. O tempo é curto, mas eu acho que a ideia é que seja um papo dinâmico e que os ouvintes fiquem interessados em te procurar, né? E nas suas redes sociais, ver mais dos seus projetos. Eu acho que a ideia é essa. Então, muito obrigado, bancada. Muito satisfeito, como sempre, de estar com vocês. Obrigado, Vini. Carlos? Vou agradecer aos nossos ouvintes, né, que nos ouviram até aqui. Brigadão mesmo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Vini. E, Tubarão, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí mais uma vez. Acho que foi uma conversa bem esclarecedora, aí, como o Rafael falou. Fica a critério aí de quem está ouvindo analisar suas propostas e fazer a melhor escolha, tá bom? Precisando, conta com a gente. Brigadão aí, boa noite. Boa noite para vocês. Bom, Tuba, obrigado. Venho aqui te agradecer mais uma vez. Foi um prazer ter essa conversa contigo. Deixo estendido novamente o convite para volta e desejo também boa sorte. Caro querido ouvinte, obrigado por ouvir até agora. Tá chegando, seja consciente e vá votar. Isso é muito importante. Muito obrigado. Esse programa ficou na conta. Um abraço. Tchau.